Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construções geométricas. Na verdade, esse exercício aqui ele foi proposto, pelo professor André Martins, e como a solução dele é diferente da minha, eu estou colocando aqui a minha solução, e na descrição do vídeo eu estou também colocando o link onde vocês podem ver a solução do professor André Martins. Então o que nós temos? A gente tem aqui um triângulo isósceles. Esses dois lados em vermelho, eles possuem a mesma medida, isso é dado no problema. E o ângulo da base aqui desse triângulo isósceles vale 40 mais 30, ou seja, 70 graus. Como este ângulo aqui também foi fornecido, que vale 50, então aqui vale 20 graus. O nosso objetivo, eu esqueci de falar, mas é descobrir o valor do ângulo x. Agora perceba que nós temos aqui um ângulo de 70 graus. E este ângulo aqui de cima, todo esse ângulo ele tem que valer 40 graus, porque 40 mais 70 tem que dar 180 graus. Então o que a gente pode fazer? A gente pode aproveitar este ângulo de 70 e este lado vermelho para construir um triângulo equilátero nesse sentido aqui de lado vermelho. Porque aqui a gente vai conseguir formar um ângulo de 60 e como tudo isso daqui vale 40, então a gente vai conseguir formar um ângulo de 60 graus aqui. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou construir aqui um triângulo equilátero. Então aqui nós temos ângulo de 60 graus. Aqui nós temos um ângulo de 40 menos x, porque tudo isso aqui já valia 40. E para fechar os 60 graus daqui de cima, aqui só pode ser 20 graus. Aqui a gente preenche com 20 graus, porque 40 mais 20 dá 60 graus. Então aqui é 20 graus. Como tudo isso daqui vale 30 graus, então este ângulo... E vamos fechar este triângulo aqui. Perceba que esse triângulo aqui da direita, ele é um triângulo isósceles de lado vermelho, e este ângulo aqui de cima ele vale 20 graus. Então os ângulos da base eles precisam ser iguais a 80 graus, porque os ângulos da base são iguais, e 80 mais 20 dá 180 graus. Aqui vale 80 e tudo isso daqui vale 80 também. Como já temos 60 graus, vamos preencher aqui com 20 graus. Agora, note uma coisa interessante. Nós temos aqui um ângulo de 20 graus, temos aqui um ângulo de 20 graus. E esses dois ângulos de 20 graus eles estão olhando nesta direção. E por essa razão a gente consegue formar nessa região aqui, ao ligarmos esse ponto com este ponto, a gente consegue formar aqui um quadrilátero inscritível. Estamos usando uma das caracterizações de quadrilátero inscritivo. Então vamos fechar aqui esse quadrilátero. Então como este ângulo de 20 olha para este segmento e este ângulo de 20 olha para o mesmo segmento, esse quadrilátero preto ele é um quadrilátero inscritível. Então perceba que como esse ângulo de 50 graus ele está olhando para esse segmento, então este ângulo aqui ele também tem que valer 50 graus, porque ele também está olhando para o mesmo lado do quadrilátero. A gente pode transitar os ângulos desse quadrilátero por meio dessas diagonais. Como este 10 graus está olhando para esse segmento, este ângulo aqui que olha para o mesmo lado do quadrilátero, ele também tem que valer 10 graus. E perceba que este ângulo aqui, a gente pode até brincar um pouquinho mais. Este ângulo aqui vale 100 graus, Porque se a gente parar para pensar, os ângulos deste triângulo aqui, a soma deles tem que dar 180 graus. Então, 100 mais 30 dá 130, mais 50 dá 180. Então, por essa razão ali deve ser 100 graus. E este ângulo também tem que valer 100 graus, justamente porque o quadrilátero é inscritivo. Então, este ângulo enxerga este lado, este ângulo aqui enxerga este lado. Os dois ângulos, portanto, devem ser iguais. Agora note o seguinte, que este ângulo aqui, ele é um ângulo externo a esse triângulo, Como ele é um ângulo externo, ele vale a soma dos ângulos internos não adjacentes deste triângulo aqui. Ou seja, ele vale 10 mais 70. Então, como ele vale 10 mais 70, temos aqui o quê? Um ângulo, de 80 graus. Mas aqui, já vale... Então, aqui vale 30 graus, Porque 30 mais 50 vai dar 80 graus. Então, temos aqui este ângulo de 80 graus. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou
ligar, né? Vou prolongar esse segmento até chegar aqui nesse ponto, né? E daí depois, quando eu prolongar e tocar neste lado, eu vou ligar esses dois pontos aqui, ó. Então vamos fazer isso agora. Agora, quanto que vale este ângulo, ó? Quanto que vale este ângulo aqui? Bom, este ângulo, ele vale a soma dos ângulos internos desse triângulo aqui, ó, não adjacentes a ele. Este ângulo ele vale 80 graus, né? Ele vale 60 mais 20, ó, 20 mais 60. Então aqui a gente marca um ângulo de 80 graus. Agora, na figura, a gente consegue descobrir a existência de outro quadrilátero que é inscritível, ó, porque este ângulo aqui de 80 graus, ele enxerga este lado. E este ângulo aqui de 80 graus, ele também enxerga o mesmo lado. Portanto, como eles enxergam o mesmo lado, este quadrilátero aqui, ó, que eu fiz em roxo, ele vai ser um quadrilátero inscritível também, né? Então perceba que como todo esse ângulo aqui ele vale 40 graus, ó, porque ele é 40 menos x mais x, então este ângulo ele vale 40 graus também, né? Porque ele também enxerga o mesmo lado do quadrilátero. Esse ângulo aqui enxerga esse lado do quadrilátero, este ângulo aqui enxerga esse lado do quadrilátero. Como a gente já viu, o quadrilátero roxo é um quadrilátero inscritível, então este ângulo aqui tem que valer 40 graus. Logo, aqui, ó, quanto que vai valer? Vai valer 60 graus, né? Porque 80 mais 40 mais 60 dá 180 graus. Isso aqui é um ângulo raso. E, portanto, este ângulo aqui, ó, ele tem que valer 60 graus também, né? Porque esse triângulo aqui ele acabou de se transformar também em um triângulo equilátero. Então, vamos marcar aqui, ó, um ângulo de 60 graus, melhor dizendo. Agora, como aqui a gente tem um ângulo de 80 e aqui nós temos um ângulo de 20, este ângulo aqui ele tem que ser 80 também, né? Porque 80 mais 80 mais 20 tem que dar os 180 graus. Então a gente está diante, ó, de um triângulo que é, nessa região aqui, um triângulo isósceles, né? De ângulos de base 80 e 80. E aqui nós estamos diante de um triângulo equilátero. Então todos esses lados aqui são iguais, né? Esse lado aqui, ó, ele é igual a esse, que é igual a esse, né? Que é também igual a esse aqui. Porque estamos diante aqui de um triângulo equilátero e aqui diante de um triângulo isósceles. Será que a gente consegue preencher este ângulo aqui, ó? Este ângulo, ó, 50 mais 30 dá 80. 80 mais 60 dá 140. Então aqui vale 40 graus, né? Para fechar os 180 graus. Agora, este triângulo aqui, ó, ele também é um triângulo isósceles, né? E por que ele é um triângulo isósceles? Porque, ó, ele tem um ângulo de 70, 30 mais 40, ele tem um ângulo de 40. 70 mais 40 dá 110. Para chegar no 180, aqui a gente tem que colocar 70 graus. Então, como esse lado aqui, ele é lado preto, né? Então aqui a gente tem que colocar uma cor preta também, né? Para indicar que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, né? A gente viu que os ângulos da base dele são 70 e 70. Este lado aqui tem que ser igual a esse. Agora, o que acontece se a gente fizer esse segmento aqui, ó? Quando a gente liga esses dois pontos, perceba que este ponto aqui, ó, vou chamar esse ponto aqui de ponto O. Ele vai ser o circuncentro desse triângulo, ó. E por que ele vai ser o circuncentro desse triângulo? Porque dele partem 3 segmentos, ó, de mesma medida que tocam os vértices do triângulo. Isso é propriedade de circuncentro. A gente tem aqui um ponto, ó, esse ponto O, ele está partindo 3 segmentos, ó. Esse segmento roxo aqui que tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse. E eles estão chegando nos vértices desse triângulo aqui de baixo, ó, nesse triângulo aqui. Então, este ponto aqui de cima ele tem que ser o circuncentro deste triângulo aqui, né? Ou seja, a gente consegue descobrir o valor deste ângulo, ó, porque esse ângulo aqui, 40, é o ângulo central, a circunferência que passa por esses 3 pontos, né? Por esses vértices desse triângulo aqui. E como esse ângulo aqui é um ângulo central e olha para esta corda, ó,
esse ângulo aqui, que é um ângulo inscrito, ele vai enxergar a mesma corda também, né? Então, como aqui vale 40, aqui tem que ser 20 graus. Aqui ó, vale 20 graus, né? Porque o ângulo inscrito, ele vale a metade do ângulo central, né? O 40 é o ângulo central, aqui tem que ser um ângulo inscrito. E agora perceba que a gente conseguiu formar um triângulo isósceles nessa região, ó. Esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo isósceles, né? Só que acontece, né? Ele é um triângulo isósceles e a gente está na seguinte situação, ó. A gente acabou de conseguir mostrar que esse segmento aqui, essa reta, ela vai ser uma mediatriz desse segmento aqui de baixo desse triângulo equilátero, né? Porque a gente está na seguinte situação, a gente tem um triângulo equilátero assim, ó, que é o triângulo equilátero que a gente construiu desde o início, né? Aqui lado vermelho, que é esse triângulo grande aqui que nós construímos lá no início. E o que nós temos, né? Nós temos aqui, ó, esse triângulo isósceles, que eu vou colocar ele aqui, ó. A gente tem um triângulo isósceles, né? Assim e assim, né? Aqui é 20 graus, aqui é 20 graus. E a gente tem esse ponto aqui que está sendo ligado bem ao vértice desse triângulo isósceles. Esse ponto aqui está sendo ligado ao vértice do triângulo isósceles. A gente sabe que esta reta aqui, ó, é mediatriz do triângulo equilátero, né? Porque ela está ligando este ponto a este ponto. Esse ponto aqui, ele está na mediatriz desse segmento aqui de baixo, né? Da base desse triângulo equilátero. Então, o que isso significa, né? Que essa reta azul, ela é também uma bissetriz, né? A gente sabe que a mediatriz é uma bissetriz daquele ângulo lá de cima, né? Do ângulo de 60 graus do triângulo equilátero. Então, o 40 menos x tem que ser igual a 30 graus. O x mais 20 tem que ser igual a 30 graus. Então, é isso que a gente vai colocar aqui, ó. 40 menos x tem que ser igual a 30 graus. Ou x mais 20 tem que ser igual a 30 graus, ou seja, o x tem que ser 10 graus. Né? Usando essa ideia de quadriláteros inscritíveis e também depois usando mais uma ideia de propriedade de circuncentro de um triângulo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.